Por que ponto flutuante? Então, a gente aqui no canal Programação Dinâmica tem essa mania de escolher uns nomes que funcionam bem tanto para quem tem um conhecimento técnico de programação, quanto para quem não tem, né? Então, programação dinâmica, o próprio nome do canal já tem esse padrão, dado que se refere a uma técnica, né, de solução de problemas, uma técnica de algoritmos, né, podemos dizer assim, que se pode pensar também em termos de matemática, em que você substitui, né, um pouco de computação por memória, né? E também funciona para quem não sabe nada, simplesmente olha o canal e pensa, programação dinâmica, eles falam sobre programação, somos uma dupla aqui, né, eu e a Kiz, então, sei lá, dupla dinâmica traz essas referências, né, e ponto flutuante de uma maneira muito parecida. Então, para quem é leigo, pode remeter à ideia de que a gente vai passar por assuntos, né, flutuar em coisas diversas, que é justamente o que eu quero fazer. Então, a gente vai tratar de temas técnicos e de temas não técnicos também, mas que estão relacionados a este universo de tecnologia. E ponto flutuante, para quem sabe, né, é a representação mais utilizada que a gente tem para números reais, né, no computador. Então não existe uma forma de você representar números infinitos, né, você não tem como representar o infinito, nada que é infinito, numa máquina, porque os dispositivos são finitos, certo? Você tem uma certa quantidade de transistores, de diodos, enfim, de componentes aqui no computador, e você precisa então ter uma forma de representar essas coisas com essa quantidade finita de objetos, né? E aí o padrão de ponto flutuante é um padrão que permite que você consiga representar tanto coisas grandes quanto coisas pequenas, né? O macro e o micro, dependendo, né? Tem uma parte ali que especifica a escala, outra parte que especifica os detalhes, né? Expoente e mantissa, que a gente vai manter, inclusive, aqui no nome das sessões do nosso quadro, belezinha? Então, passamos aqui pelo sobre. E agora a gente já abre com o expoente, que é o momento em que eu vou falar sobre alguma coisa que eu vi que me chamou a atenção durante essa semana, né? Inclusive, esse é o primeiro conteúdo do ano do canal Programação Dinâmica, né? Muito interessante. Demorou aqui quase uma semana, mas saiu esse primeiro conteúdo do ano do canal Programação Dinâmica. Então, no expoente, eu trago hoje aqui o seguinte, uma fotinha, né, que deu o que falar. Na verdade, este é o assunto do momento, né? Não por acaso, um assunto muito importante, que foi a prisão, né, o sequestro aí do ex-presidente da Venezuela, enfim, do Nicolás Maduro, aí é questionável, né, a legitimidade como presidente ou não, mas o fato é que os Estados Unidos foram lá, né, invadiram a Venezuela e sequestraram o Maduro, né? E aí apareceu uma foto que viralizou no sentido de que foi compartilhada por diversos meios de comunicação, inclusive. Tá? E eu trago aqui um trecho do Instagram mesmo, né? Lido aqui, vou ler aqui a legenda do professor Diogo Cortis. E, curiosamente, né, você não sabe, o professor Diogo Cortis é professor da PUC de São Paulo e ele é o orientador da Kizzy de doutorado, né? E talvez você já tenha visto ele aí, seja no UOL, onde ele é colunista, ou em outros meios de comunicação que ele faz comentários sobre impacto de inteligência artificial, né? Então ele fala assim, ó, a foto foi compartilhada amplamente por políticos, personalidades e influencers no mundo todo. Ninguém se deu ao trabalho de checar a imagem. Ou talvez até tenham cogitado que fosse A, mas no fundo ninguém mais se importa com os fatos. O que importa mesmo é construir uma realidade desejada, não só para si, mas também para influenciar. A IA só vai consolidar essa perspectiva e neste ano ainda teremos o grande desafio das eleições no Brasil. Será um dos maiores pleitos após a popularização das ferramentas de criação de imagem e vídeo com IA. Então, veja só, eu trago isso porque eu vinha comentando com a Kizzy, tá, durante esse período de recesso, que a gente, né, tirou para descansar, mas também fizemos algumas reflexões sobre o que a gente queria no canal esse ano. E uma das coisas que a gente pensou, né, obviamente tocou, foi a questão das eleições, né? Tá, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer conteúdo a respeito disso, né? Tem alguns conteúdos aqui no canal sobre questões de eleições, questões políticas, questões
que usam mais a parte de dados, né, que a gente faz algum tipo de análise de dados ali, ou até mesmo raspagem, né, coleta de dados. Opa, só um momentinho que eu tô vendo que meu microfone tá solto aqui, espero que não tenha feito muito barulho para vocês. Peço desculpa, deixa eu fechar ele aqui. Agora sim, retornando situações aí, né, do projeto piloto. Então, como eu estava comentando, a gente tem alguns conteúdos aqui no canal, né, que você procurar sobre coisas de eleições e análise de dados, né, fazendo o nosso papel aí enquanto cientista de dados. E a gente estava na dúvida se iria fazer isso de novo, como é que ia fazer, que formatos. E uma coisa que eu comentei com a Keise é que seria muito importante a gente ter algum tipo de conteúdo que ajudasse as pessoas a verificarem, né, a veracidade de conteúdos, né, pensando no sentido de conteúdos que foram feitos por inteligência artificial, né, porque, claro, você tem como você forjar, né, fazer fake news de diversas maneiras, isso existe muito antes da inteligência artificial, né, mas a ideia é que a gente pudesse comentar sobre ferramentas, né, sobre o processo de criação e também as ferramentas que você poderia utilizar para validar, verificar esse tipo de coisa, né. E aí, pum, primeira semana de 2026, e já aparece essa bomba, né, e o professor Diogo Cortis comenta disso, porque inclusive ele pegou, né, essa imagem, que eu vou trazer aqui de novo, de repente que acabou de chegar, e pegou essa imagem que foi divulgada e jogou no próprio Gemini, né, para verificar se ela foi feita por IA ou não, né. E aí vem uma discussão, porque assim, há algum tempo a gente vem falando sobre esses meios de verificar se alguma coisa foi feita por IA, principalmente por conta do chat GPT, por conta de fraude em termos de fazer, como posso falar, né, dever de casa, vamos falar assim, né, fraude no sentido de escrever textos para responder alguma coisa que você deveria estar fazendo, não aquela máquina, né, e em termos de texto, a coisa ela é inconclusiva, né, inclusive esses geradores, essas leituras, essas ferramentas que dizem que algo foi feito por IA ou não, se você pegar, às vezes, um texto muito antigo, né, de pessoas ali do século, sei lá, 17, 18, elas podem dizer que teve, sei lá, 60, 70, 80% de probabilidade de ter sido feito por IA. É uma coisa, né, que não faz sentido. Porém, para essa questão das imagens, né, os geradores de imagem, os softwares, né, o próprio Nano Banana, por exemplo, né, da Google, eles têm a capacidade de gerar um marcador, tá? Um marcador que é invisível para a gente, né? Então você consegue ver, quando você gera no Gemini, por exemplo, você consegue ver uma marca, que eu acho que eu tenho até aqui para mostrar para vocês, ó. Deixa eu voltar. Então, não sei se você consegue ver perfeitamente, mas no canto inferior direito, tá? Este fundo aí foi gerado com o Gemini. Então, aqui no canto inferior direito, você consegue ver a marquinha ali do Gemini, né? Que se mistura, inclusive, aqui com o próprio padrão do fundo. Então, talvez não seja tão perceptível assim, mas se você prestar atenção, você vai ver a logo ali, tá? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma marcação que é invisível às pessoas, né? Não é algo que a gente está olhando aqui, mas que pelo padrão do formato dos pixels, da forma como a coisa se é colocada, tem como o próprio sistema validar se aquilo foi gerado por ele ou não, tá? Então, no caso do Google, ele chama de SynthID, né? SYNTHID, né? De Synthetic, né? Synthetic. E imagino que outros sistemas também, como o da OpenAI e tal, se não tem, deveriam ter, né? Ou devem implementar aí ao longo, né? O perigo, no entanto, é que algumas ferramentas serão de código livre, né, as pessoas podem fazer modificações para tentar remover esse tipo de proteção, né? Então é aquilo, né? Você tem a medida, mas sempre tem também contramedida. Essa questão de segurança da informação é uma coisa muito complicada, né, de se resolver assim. Nilson comentou aqui que é interessante, mas infelizmente muita gente não está a fim de verificar a veracidade de algo. E eu trago esse comentário porque, de fato, isso é uma coisa que nos é muito cara,
e que me deixou muito triste, assim, consternado, né, as reações a essa notícia, né, da prisão do Maduro. Por quê? Veja, aqui a gente fala sobre tecnologia, mas o nosso objetivo principal, né, não é tecnologia, é educação. Né? O pitch do canal, vamos assim dizer, ele é que a gente possa ajudar mais pessoas a construírem sua autonomia e pensamento crítico, né, por meio da educação. Se rolar um apocalipse tecnológico aí, né, amanhã, e a gente não puder mais ter acesso ao computador, à internet, que seja, a gente vai continuar ensinando. Né? A gente entende essa como nossa missão aqui, né, de vida, vamos assim dizer. E a gente fala realmente sobre pensamento crítico e autonomia, né? Só um momentinho, desculpa. A gente fala sobre pensamento crítico e autonomia porque é isso que nos permite ter discussões de mais alto nível, né? Compreender o mundo, primeiro, compreender o mundo e ter discussões de mais alto nível que a gente possa contribuir, né, ativamente com a sociedade, certo? Então, assim, eu discutia com a Kizzy que uma das questões, né, para além das ferramentas, é que a gente pudesse, né, insistir nessa nossa forma de fazer, essa nossa forma de ler o mundo e de perceber e de ensinar, de que as pessoas deveriam desenvolver o seu senso crítico, né, e ter esse interesse por validar as coisas. Mas eu fiquei bastante estarrecido com as reações, né, das pessoas, de algumas pessoas, né, em relação a esse acontecimento, porque realmente parece que não importa mais o que é verdade ou consequências de fatos ou coisas desse tipo. Importa apenas aquilo que eu quero projetar, aquilo que eu quero acreditar, né, o que eu quero vender, o que eu quero, seja lá o que for, né. Então, a gente tem uma invasão de uma nação vizinha da gente, né, e as pessoas estão discutindo sobre, enfim, legitimidade, o que está acontecendo lá, o que é o povo e tal, sem se dar conta da realidade concreta de que, cara, a gente está com uma possibilidade real de guerra na porta de casa, entendeu? E aí tem gente que, inclusive, está pedindo para ser colônia, cara. E aí isso é realmente estarrecedor. Porque, veja, a gente lida com matemática e eu tô acostumado a ouvir algumas bobagens do tipo, nunca utilizei Bhaskara para nada, né? Nunca utilizei isso ou aquilo da matemática. E depois, chega no final do ano, a pessoa quer ficar falando bobagem sobre Mega da Virada, né? Achando que vai conseguir hackear alguma coisa ou que vai conseguir ganhar dinheiro com bet, né? Porque, enfim, nunca usou matemática para nada. Então, isso eu tô até acostumado um pouco a ver, né? E a gente vem já de uma crescente muito curiosa, assim, muito, na falta de outra palavra, né? De mais baixo calor, de pessoas que, enfim, são abertamente anti-ciência, né? São terraplanistas, são anti-vacinas e coisas do tipo. Então, assim, mesmo dentro desse cenário, eu achava que pelo menos o aprendizado de que ser colônia é uma coisa ruim, de que isso ferrou com a gente, né, ter sido colônia, ter sido um país colonizado e, enfim, sofrido todo tipo de abuso e exploração, eu achava que isso era um ponto pacificado já, e, no entanto, infelizmente, vejo de uma maneira bastante estarrecedora algumas pessoas pedindo para ser colônia de um outro país aqui no Brasil, né? Pedindo para que, sei lá, seja causada uma certa instabilidade, que o nosso presidente seja sequestrado, coisas desse tipo, né? Sem a mínima noção de que, cara, pode rolar um caos absoluto, pode rolar inclusive uma guerra civil, no sentido que a gente está tão separado, né, que se de fato acontece uma coisa dessas aqui no Brasil, daqui a pouco o teu vizinho tá tocando fogo na tua casa, tá ligado? Matando a tua mãe, coisa desse tipo. A gente pode ter uma coisa muito, uma instabilidade muito generalizada com esse tipo de coisa acontecendo, né? E eu falo disso com uma preocupação como cidadão, mas assim, eu tenho uma vivência, para quem não sabe, militar, né? Então esse carinha aqui, com o bonezinho 32, eu fui oficial do Exército, né? Fiz Instituto Militar de Engenharia. Antes disso, eu fui da Marinha também, fiz o Colégio Naval, então eu fui militar por 8 anos, né? E eu vejo com muita preocupação isso, no sentido de que realmente daqui a pouco a gente pode até estar sendo convocado, né? As pessoas estão brincando aí. Hoje ainda existe uma moleza de você poder dizer que não quer servir, por exemplo, no serviço militar obrigatório, muita gente é dispensada, tá? Daqui a pouco as
regras começam a endurecer, né? Então isso vai ter realmente impacto, pode ter realmente impacto prático severo, né, aqui na nossa vida. Seguindo, próxima notícia, um pouquinho mais leve, falar sobre o verão. E eu trago aqui como proxy a escola de verão do IMPA, né? Peguei isso aqui, eu vi nas redes sociais, depois eu fui buscar lá no site do IMPA, que a escola de verão começa nessa segunda-feira, no caso ontem, lá no IMPA, né? E eu falo que pego como proxy porque existem diversas outras instituições, né, que têm cursos de verão, tá? Que seria um curso mais curto, né, mais intensivo, para você fazer ali no período de janeiro e fevereiro, antes de começar o ano letivo, realmente. Né? Isso é mais comum em escolas que têm pós-graduação, né? Pós-graduação estrito sensu, né? Mestrado, doutorado. Mas, enfim, pode ter também outras instituições, não estou ciente, né? Estou trazendo um pouco da minha experiência aqui, que eu realmente tenho visto isso nesse âmbito. E eu acho que isso é uma ótima oportunidade para muitas pessoas que têm algum tipo de interesse em alguma área ou em alguma instituição, de se aproximarem daquela instituição, realmente botar o pezinho na água, né, começar a entender como é que funciona o negócio ali, se você realmente gosta daquilo, ou se você vai fazer alguma disciplina ali que pode servir de maneira complementar ao próprio curso que você está fazendo, de repente está fazendo uma graduação, um mestrado, consegue aproveitar aqueles créditos, tá, de outra instituição mesmo. E, claro, se você tem interesse, tem pretensões, né, de aplicar no futuro para aquela instituição, isso faz todo sentido, beleza? Inclusive, eu já falei aqui no canal, né, num outro vídeo, acho que eu coloquei aqui também isso, como estudar no IMPA, né, que essa seria uma das estratégias, né, fazer um curso livre lá no IMPA, e aí para quem está na cidade do Rio de Janeiro, né, é mais fácil, né, de você conseguir fazer um curso em um outro período, mas para quem vem de fora, por exemplo, o verão pode ser esse momento em que você faz essa viagem, inclusive existem bolsas, né, e existem outras instituições que também fazem isso, tá? No Brasil e no exterior, né? Eu sei que ali no Rio de Janeiro também a FGV, na Fundação Getúlio Vargas, tem a Escola de Matemática Aplicada, EMAP, onde a Kise fez o mestrado dela, e lá eles também estão fazendo o curso de verão, né? Se não me engano, né? Não vi esse ano, mas eu já vi outros anos, e eu sei que existe uma cultura parecida com a do IMPA nesse sentido, porque também tem muitos professores que eram professores ou ex-alunos ali do IMPA. Belezinha? Seguindo, vamos falar agora de mantiça, né? Então, a outra componente do ponto flutuante. E esse é o momento que eu comentava ali no comecinho da apresentação desse quadro, que foi o principal motivador, né, para a gente fazer aqui o ponto flutuante. Então, esse é o momento que eu vou trazer algumas dúvidas, né, algumas perguntas que me fizeram e vou responder, belezinha? Então, eu trago aqui o texto, mas eu queria testar uma coisinha, que é esse áudio aqui, e aí peço, por favor, que vocês me digam se está... Olá, me chamo Lucas e tenho uma dúvida. Recentemente você postou algo sobre cartas de recomendação. E eu gostaria de uma opinião sobre Alison Keck. Estive recentemente participando do processo seletivo de uma universidade do interior de SP. Eu sou do interior da Bahia, onde me graduei. Solicitei cartas de recomendação dos meus professores e consegui apenas 2 das 3 cartas. Vocês conseguem ouvir? Vocês conseguem ouvir o que está saindo, né? Eu estou compartilhando a aba com áudio, mas não tô ligado, né, se está saindo ou não. Sim, né? Ótimo, muito obrigado aí, Ítalo, show de bola. Então vamos continuar. O problema é que enviei um e-mail para ter o manucão da minha nota e se essa carta interferiu ou não na minha convocação, e o que me responderam foi: VCI pode tentar se inscrever como aluno especial. Então, pelo que eu entendi, um aluno de fora não tem chance alguma se tentar ingressar em uma outra universidade cuja ele não faz parte e sem o mínimo de contato com os docentes. Isso acontece normalmente nas universidades do Sudeste? Beleza, então é o seguinte, primeiro, essa não é a voz do Lucas, né? O Lucas é uma pessoa real, de fato se chama Lucas e me mandou uma mensagem no Instagram, mas, né, como eu ainda estou começando esse quadro, eu gostaria que as pessoas mandassem mensagens de áudio, né? Depois eu vou fazer um formato, não sei se eu vou fazer um bot no Telegram, se eu fazer por e-mail, enfim, fazer uma forma disso chegar fácil. Eu quis também testar uma feature de voiceover, né? De fazer ali texto para fala de uma ferramenta que a gente assina, tá?
E aqui eu peguei a mensagem realmente, assim, crua, tá? Não fiz nenhum processamento nela, a não ser acrescentar o nome do Lucas aqui, né, de uma forma mais curta em cima, né? Olá, me chamo Lucas e tenho tal. Mas tudo que está entre aspas aqui foi exatamente da mensagem dele, como ele me mandou, né? Então, com isso, deu para ver, inclusive, algumas questões aí da ferramenta, que eu acho legal de fazer esse tipo de teste, né? De como que ela lê algumas coisinhas, né? Então, interior de São Paulo, né? Como originalmente as coisas foram treinadas em inglês, e falou assim, interior de SP, né? E, claro, coisas que faltaram, por exemplo, noção, né? Que não tinha o cedilha e falou nocão, alguma coisa assim, desse tipo, né? Curioso. Mas agora, pegando realmente o relato aqui do Lucas, né? E respondendo ele, eu acho que isso aqui é uma coisa muito interessante para a gente falar, pelo seguinte, ele fala que veio do interior da Bahia, se formou lá e aplicou para o mestrado numa faculdade de São Paulo, tá? E que precisava de 3 cartas de recomendação e só conseguiu 2, que ele não foi aprovado e depois tentou saber por quê, foram meio vagos, né? Não responderam ele. Basicamente falaram que ele podia ser aluno especial, que é o que eu estava comentando ali, né? Fazer uma disciplina livre. Então, primeiro, já respondi o Lucas lá, né? Eu falei assim, olha, como você só enviou 2 das 3 cartas, você pode ter sido eliminado só na parte formal mesmo, né? Só no fato de que a candidatura está incompleta. Mas você tem que pensar, quando você vai fazer a aplicação para um processo seletivo, qualquer processo seletivo, né? Mas falando aqui especificamente sobre essas questões de faculdade, você tem que pensar com a cabeça do avaliador, tá? Quem é que está lá te avaliando? E aí, cara, existem questões humanas mesmo que a gente tem que refletir, certo? Que não deveria ser de certa forma, mas é. Então, você pega um avaliador numa faculdade de São Paulo, uma faculdade de elite, imagino, né? Sei lá. Não, como ele falou do interior aqui, não é a USP, mas sei lá, pode ser Unicamp, pode ser o FABC, alguma coisa assim. Esse professor, pode ser que ele ache que ele está numa das melhores faculdades do mundo, certamente numa das melhores faculdades do Brasil, e ele gostaria de ter, então, os melhores alunos, certo? Então ele vai querer fazer uma filtragem, procurar ver se você está entre os melhores alunos do país, por exemplo, tá? E aí, ele tem os seus próprios vieses, né? Então ele tem os seus próprios vieses. Então, tem coisas que realmente são muito importantes. É impossível você sair de uma outra faculdade, ou até mesmo sair do eixo sudeste e chegar ali? Não, não é. Tá? Mas ele vai procurar algumas questões que ele valoriza, né? Essa pessoa valoriza. E pode ser, sim, que essa pessoa seja uma pessoa que tenha preconceitos com outros lugares, né? Então, o que ele vai procurar? Bom, uma coisa que é comum ser de preconceito é se a pessoa vem numa faculdade particular ou pública, né? Então, o cara vai ter um forte viés para tentar aprovar alunos que vêm de faculdade pública, que passaram por um certo exame de seleção, que estudaram numa coisa, provavelmente ele também fez uma pública, então tem todo esse viés, né, de semelhança, né? Outra coisa é, se você estudou com alguém que ele conhece, né, se as suas cartas de recomendação vêm de pessoas que ele valoriza, vamos assim dizer. Então, se ele conhece diretamente, melhor ainda. Se não conhece, que pelo menos ele respeite, né, que tem um cargo que faça sentido para o posicionamento dele ali, tá? Então, isso também vai contar pontos, né? E aí você fala, pô, mas eu não tenho nada disso, né? Como é que eu posso tentar maximizar as minhas chances de ser aceito mesmo assim? Então, outra coisa é o seu histórico escolar, né? Então, independentemente, se você vem de uma faculdade privada, por exemplo, o cara já tem o viés de que sua formação foi mais fácil, por exemplo. Se você não tiver um histórico escolar fraco, vai ser bem desfavorável, né? O mínimo que o cara espera é que você tenha notas altas, né? Já que na cabeça dele você já está estudando num lugar que foi mais fácil, né? A segunda coisa é que você tenha demonstrado interesses em coisas relacionadas ao que ele faz, né? Então, veja, mesmo que você não tenha alguém, né, recomendação de alguém que conhece ou que respeita e tal, ou não venha de uma faculdade também que ele respeita, se você, por exemplo, fez curso de verão, você fez um curso livre, alguma coisa, numa outra dessas faculdades, né, ou você buscou fazer uma iniciação científica na federal, próxima da tua cidade, coisas desse tipo, né, você está demonstrando esse interesse ao longo da tua formação, isso é um ponto
positivo também, tá? E uma outra coisa que poucas pessoas pensam e fazem é você realmente entrar em contato com algum professor antes, tá? Realmente, se você tem interesse de fazer um mestrado, uma pesquisa, alguma coisa na outra faculdade, e vai aplicar, você pode entrar em contato com algum professor de lá, né, que você já pensa que poderia ser seu orientador e tal, e começar essa conversa, tá? Se você fizer isso razoavelmente cedo, vamos dizer assim, um ano antes, por exemplo, de você aplicar e tal, pode ser que surja até alguma oportunidade de você fazer algum trabalho ou de encontrar esse cara em alguma conferência, alguma coisa assim, tá? Que já aproxima vocês, né? Se você conseguir fazer uma disciplina com ele, melhor ainda, porque ele pode ser o teu recomendante, né? Então, se você conseguir fazer uma disciplina de curso livre, como eu sugeri ele ali, né? Ser aluno de curso especial, né? Ser aluno especial, o próprio professor que te deu aula, né, daquela instituição como aluno especial, ele pode ser o teu recomendante, tá? Então, quando eu apliquei para o IMPA para fazer mestrado, o professor Luiz Velho, que se tornou meu orientador, né, ele foi o meu recomendante, e ele era meu orientador de iniciação científica. E quando a Kiz aplicou para o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na EMAP, na Escola de Matemática Aplicada lá, a gente tinha feito uma disciplina de mineração e modelagem de dados como alunos especiais, né, um curso livre assim lá, e o professor Renato, que era o professor dessa disciplina, também foi o recomendante da Kiz, tá? E se tornou orientador dela depois, no mestrado. Então, esse tipo de coisa ajuda, beleza? Vamos passar para o próximo. Opa, aqui está. Olá, tudo bem? Me chamo Rebeca. Eu admiro muito seu trabalho e percebo o quanto você é dedicado e inteligente. Por isso, você é uma das pessoas para quem estou enviando esta mensagem. Eu comecei agora meus estudos no curso de Sistemas de Informação e estou estudando por fora para ser cientista de dados. Meu objetivo é ter uma carreira acadêmica. Pesquisei e vi que essa trajetória começa na graduação. Vi um pouco sobre iniciação científica e artigos e pensei na possibilidade de produzir algo. Não agora, porque ainda estou no primeiro semestre, mas quero ir me preparando para essa possibilidade. Minha faculdade não oferece esse apoio. Por isso, queria saber de você, um pesquisador experiente, que passos posso tomar para fazer uma boa iniciação para escrever artigos. Até encontrei um tema que me interessou bastante e que eu gostaria muito de levar adiante. Olha aí, mais uma dúvida relacionada, né? Acabei até, nem foi tão intencional assim, mas as perguntas que eu peguei, que eu recebi no finalzinho do ano passado, elas foram muito próximas, assim, tá? E aqui é um caso legal, né? O caso da Rebeca, porque é um exemplo de coisas que a gente vinha falando, ali do caso do Lucas, né? Então, uma pessoa que já está buscando fazer esse tipo de coisa durante a faculdade, mesmo sabendo, né, durante a graduação ali, mesmo sabendo que a sua faculdade não lhe dá apoio para isso, né? Tem uma questão aqui que me preocupa um pouco, que eu acho um pouco ruim, que é já uma ansiedade que se coloca, né? Que desde o primeiro semestre a pessoa está pensando nisso, fazendo essas coisas, porque a gente está num ambiente, né, um mundo muito competitivo, né, então infelizmente tem esse lado. Mas bacana, né, que ela já está pensando nisso. E o que eu posso falar então para ela, né? Isso é comum, né? Como eu estava comentando, né, as faculdades privadas, por exemplo, né? A maioria delas não vai ter apoio para iniciação científica mesmo, né? Para pesquisa, porque pesquisa é feita principalmente aqui pelas faculdades públicas, né, no Brasil. Então vai ter poucas faculdades privadas, sei lá, como uma PUC, né, uma FGV e tal, que vão fazer pesquisa e que você vai poder fazer esse tipo de coisa. Mas você pode fazer iniciação científica fora da sua faculdade, tá? Não é obrigatório que você faça iniciação científica com a sua faculdade. Você pode ir numa federal próxima ou num centro de pesquisa próximo, né? Então, eu fiz iniciação científica no IMPA, que não era uma faculdade, hoje o IMPA tem, né, uma graduação, o IMPATEC, mas o IMPA era só um centro de pesquisa, assim como o CBPF, né, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, também tem como você fazer iniciação científica. Aí, mas estão no Rio de Janeiro, né, grandes centros e tal. Tem o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, né, próximo ao ITA. Tem um outro INPA, né, lá não sei se é no Pará ou no Amazonas agora, né, na região amazônica, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, eu acho, que é com N, né, esse.
Enfim, existem alguns centros de pesquisas aqui no Brasil, né, LNCC, né, Laboratório Nacional de Ciência de Computação Científica, que fica em Petrópolis, se não me engano, ou Teresópolis, que você pode fazer iniciação científica, tá? Poxa, mas não estou perto de nenhum outro centro, não tenho como me deslocar nem para federal, nem nada. Cara, o que você pode tentar fazer, né, a situação vai ficando mais difícil, mas o que você pode tentar fazer é entrar em contato, né, mandar um e-mail para professores, ainda mais se você tem, né, como você comentou, tem um tema que me interessou bastante que eu gostaria muito de levar adiante. Então, se você já tem temas, já se aproxima de alguém que trabalha próximo do seu tema, ou que se trabalha exatamente com o seu tema, perfeito. Se não, né, que é o mais provável, que trabalha próximo do seu tempo, você pode mandar um e-mail, falar, explicar a sua situação, tá? E, assim, existem pessoas que podem entender, tá? Tem pessoas que não, mas se você receber uma resposta negativa no começo, não desanime, procure outro, tá? Procure outra pessoa para mandar. Mas o fato é que existem pessoas que podem entender a sua situação e tentar te ajudar, seja com alguma iniciação científica que seja mais remota, e que de repente você tenha que ir lá, né, raramente, poucas vezes. Ainda mais se você estiver disposta a fazer iniciação científica sem a bolsa, né, porque o mais difícil hoje em dia, principalmente, né, que a gente está tendo muitos cortes de investimento em ciência, e teve inclusive esse absurdo de cortar, né, orçamento aí do CNPq e da CAPES para fazer emenda parlamentar. Então, assim, hoje em dia é muito difícil, né, você conseguir a bolsa, e isso pode ser uma preocupação, né, de quem recebe o e-mail e tá te ouvindo ali, poxa, mas eu não tenho bolsa, ou já tenho a bolsa que está ocupada por um aluno daqui e tal. Mas se você estiver disposta a aprender, né, infelizmente, trabalhar de graça, né, em troca desse aprendizado que, né, durante a graduação, vai ser mais fácil, tá? Então você pode sim, e a pessoa pode formalizar isso, né, de que é seu orientador. E uma outra forma também, você pode fazer diretamente com essa pessoa somente, tá? Então no caso da minha iniciação científica no IMPA, por exemplo, eu só tinha o professor Luiz Velho mesmo como orientador, mas se você achar que faz sentido, você pode linkar alguém da sua universidade também, tá? Algum professor que sei lá, que você gostaria de trabalhar, alguma coisa assim, eles podem te orientar conjuntamente. Belezinha? Então isso é o que eu recomendaria, e aí recomendaria também não ficar muito na pira de que você tem que escrever artigos científicos agora, tá? Embora seja interessante que você escreva alguma coisa, né? Que você publique relatórios técnicos, né? Documente aquilo que você está aprendendo, esse tipo de coisa. Mas passar um artigo científico, né, numa conferência, por exemplo, é uma coisa um pouquinho mais desafiadora, no sentido de que você tem que propor novas coisas, né? E que na graduação é um pouquinho mais complicado. Então, assim, pode ser que aconteça, pode ser que você realmente seja uma pessoa que tenha uma vocação, ou tenha sorte, ou, enfim, diversos fatores para isso, mas se não acontecer, também não se frustre, é comum, tá? É uma coisa que é mais para frente na sua etapa da carreira. Belezinha? Vamos passar aqui para o próximo. Esse aqui é o Daniel. Tudo certo, Alison. Me chamo Daniel Giovan. Te admiro pelo seu conhecimento em tecnologia e pelos seus ensinamentos no YouTube. Eu estou começando agora no mundo dos dados que tenho conseguido uma oportunidade na área de dados e inteligência artificial. O que você acha que devo focar para me destacar e ser valioso para as empresas, ou até mesmo para, talvez, prestar serviços por conta própria? Eu comecei uma graduação em inteligência artificial e ciência de dados, mas gostaria de algumas dicas suas para sair na frente e não ficar somente esperando pelo curso. Acho que seriam de grande importância as informações de alguém como você, que é experiente e está se aprofundando na área de inteligência artificial. Abraço. Ótimo. Então, o Daniel traz uma colocação, né, traz uma dúvida que pode ter a ver mais com o mercado, né, do que com a academia, como as duas pessoas anteriores, certo? Então, tem uma coisa aqui muito legal que ele fala, que a gente fala aqui no canal também, né, sobre, comecei uma graduação em inteligência artificial e ciência de dados, mas eu gostaria de algumas dicas para sair na frente e não ficar somente esperando pelo curso. Então a gente fala aqui que você não pode delegar o seu aprendizado para nada nem ninguém, tá? Tem um vídeo aqui no canal que se chama Ser autodidata não é uma opção, tá?
e que eu faço justamente essa provocação de que, cara, ser autodidata é uma necessidade, na verdade, né? As pessoas, porque eu sou autodidata, entende? Cara, todo mundo tem que ser autodidata, né? No sentido de que todo mundo tem que estar buscando aprender, porque o seu aprendizado ele é indelegável, né? Mesmo que você esteja fazendo uma faculdade, dentro de um curso, né, formal, etc. Tá? E aí quer saber o que deve focar para se destacar e ser valioso para as empresas, ou até mesmo para, talvez, prestar serviços por conta própria. Tá? E aí eu vou, talvez, frustrar um pouquinho o Daniel aqui, só um pouquinho, né? Pelo seguinte, né? Você está estudando inteligência artificial, ciência de dados e tal, mas o que vai te tornar mais valioso no curto prazo, tá? Considerando que você é uma pessoa com pouca experiência agora, que está na graduação, etc., o que vai te tornar mais valioso no curto prazo é saber programar, saber desenvolver software, tá? Isso vai te tornar mais valioso no curto prazo do que saber mexer com modelos. Tá? É importante, continue estudando, isso vai ser o futuro, isso vai ser o seu futuro, inclusive, você vai entrar lá, mas o que vai te tornar mais valioso no curto prazo é você saber programar e desenvolver software, tá? Você vai encontrar mais oportunidades de estágio, você vai encontrar mais oportunidades de prestar serviço por conta própria, se esse for o seu interesse, tá? E tem uma outra questão que é a seguinte, né? Se você olhar o relatório da State of Data, né, estado dos dados, né, State of Data Brasil, que a galera da Data Hackers faz, e que a gente aqui é parceiro, né, divulga e tal, e aqui todo ano analisa quando sai o resultado, né? Tem vídeos aqui no canal, então recomendo que você já veja as análises que a Kizzy fez. Você vai ver que na área de dados, o perfil da galera é mais senior, tá? O perfil da galera é de pessoas que têm pós-graduação, tá? Pessoas que têm alguns anos de experiência, porque você tem que ter conhecimentos da área de negócio, vamos dizer, né, de alguma coisa que você está aplicando, junto com o conhecimento de, né, matemática, estatística e programação. Então, é uma bagagem um pouquinho mais difícil de, né, dar um pouquinho mais de tempo para construir, tá? Pode ser que isso mude um pouquinho, porque hoje em dia existem alguns cursos, né, de ciência de dados, inteligência artificial em termos de graduação? Pode. Tá, pode, porque é possível que haja mais vagas de estágio, né, mais formas de acomodar pessoas júnior, vamos assim dizer, nessas áreas por conta desse novo contexto, tá? Mas, né, respondendo a tua pergunta ali, né, se você quer se tornar mais valioso, e isso também vai te ajudar realmente, né, no futuro, né, ser um profissional de dados que sabe programar bem, entende bem de engenharia de software, né? Então, se você se focar em programar bem, né, boas práticas, desenvolver bons softwares e tal, isso vai te tornar mais valioso nesse momento, tá? E paralelamente você vai, claro, treinando modelos, entendendo toda a matemática, as coisas ali por trás, e você pode, inclusive, fazer projetos próprios aí, né, de colocar esses modelos em produção, né? Treinei um classificador aqui, né? Tem uma coisa, vou te dar uma ideia. De vez em quando tem uns vídeos aqui no canal que eu dou algumas ideias, assim, de TCC, vê se não tem alguma coisa lá que pode ser interessante para ti, né? Tem um outro vídeo também que eu falo sobre áreas promissoras de inteligência artificial, para você fazer mestrado e tal. Mas, assim, tem algumas ideias que você pode tentar implementar por conta própria, sei lá, você gosta de jogos, por exemplo, tem uma coisinha que eu queria fazer quando eu estava começando a iniciação científica e que eu não tinha conhecimento na época para fazer direito, né? Hoje eu poderia até tentar refazer, que é o seguinte, montar o cenário de um jogo em tiles, tá? Esses jogos que você olha por cima, assim, que são nitidamente quadriculados o cenário, né? Como, por exemplo, aqueles Pokémons, né, do Game Boy e tal, que você sabe que o bonequinho vai andar assim num quadrado, né? Jogos em tiles. Então, montar esse cenário com base em um desenho colorido no papel, tá? Então, você pega um papel, daí você desenha ali em cima, por exemplo, desenha de azul uma coisa que deveria ser água, aí uma outra cor para terra, umas coisinhas assim, tá? Faz um rabisco, tira a foto, e aí depois você quer converter isso num cenário de tiles, né? Vai quadricular, e com base na cor principal dali, você vai montar esse cenário, tá? Então, isso requer desenvolvimento de software, né? Técnicas de software, isso requer machine learning para você fazer o clustering ali, né? Das imagens, das cores e tal. Então, é um tipo de coisa que você pode fazer que vira um projeto que, se você quiser levar até para frente, realmente vou fazer uma aplicação que alguém consegue mandar uma imagem, tirar uma foto, não sei o quê, tem o ciclo completo,
né? Tem o ciclo completo. Então, pensar em algumas coisas assim para o seu portfólio pode ser legal também. Belezinha? Então, fechamos aqui o quadro a sessão de Mantissa, né? Das perguntas e respostas, e passamos para a última sessãozinha, antes da gente abrir aqui, que é o Read Me, que eu quero fazer uma recomendação de leitura para vocês, tá? Recomendação a princípio, leitura mesmo, né? Read Me, leia me, pá. E a de hoje é a trilogia da Fundação de Isaac Asimov, tá? Então, eu tenho aqui, né? Talvez esteja borrado aqui meu fundinho, mas aqui eu tenho este box, exatamente o box que está aí na foto, tá? E eu peguei aqui o primeiro livro. Se você não leu o QR Code ou o link, ele está aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode acessar depois. Então, esse aqui é o primeiro livro da série, né? Da trilogia original da Fundação, escrita por Isaac Asimov. Então, é uma trilogia de ficção científica muito aclamada, né? Então, Isaac Asimov é um autor que eu gosto bastante. Né? Escreveu muito sobre robô, né? Escreveu Eu, Robô, escreveu Cavernas de Aço, né? Que também é outra trilogia e tal. E eu quero falar da Fundação, né? Porque é um livro que eu li há 10 anos atrás, tá? Cara, o tempo voa realmente, né? Eu li quando eu estava no mestrado, né, no IMPA, essa trilogia. E eu fiquei muito, tipo assim, descrente da premissa inicial, que é, olha, a humanidade, ela vai regredir, tá? Ela vai perder tecnologia, né? As pessoas vão voltar a se comportar como, na Idade da Pedra, basicamente, tá? Então existe essa premissa, e o cientista que faz essa previsão, né, e faz essa previsão com base em dados. E eu li isso numa época que a gente estava falando de Big Data, mas não existia, não falava muito do termo ciência de dados ainda, né? Ele seria tipo um cientista de dados hoje em dia, né? Mas o Asimov criou o termo psicohistória para a ciência que ele faz, que é basicamente uma forma de fazer previsões com dados de muitas pessoas, tá? Então não é um negócio que você consegue prever o futuro com uma pessoa, uma pouca coisa, mas você tem massa, né, uma galera, comportamentos, grandes coisas assim, você consegue prever questões do futuro, beleza? E, poxa, muito obrigado, hein? João CP Muniz aqui, ó, presenteou com 10 assinaturas de programação dinâmica. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, hein? Muito obrigado. Faz toda a diferença aqui para o nosso trabalho. Então, eu fiquei assim, poxa, mas vai acontecer, como isso poderia acontecer numa sociedade tão moderna, né? É um cenário futurista, né? Um cenário de ficção científica, assim, em que a humanidade, ela é interplanetária, tá? E, cara, olhando para hoje, é muito nítido de que a gente pode sim, né? De que a gente está regredindo, na verdade, em diversos aspectos, né? Eu acho que também o meu otimismo, ele vinha um pouco do fato de que em 2015, cara, eu peguei o Brasil crescendo muito, né? O Brasil melhorando muito ali naquele período de 2000 e tantos, né? Eu começo a me entender como gente, vamos dizer, né? Então, sei lá, a década anterior ali de 2005 a 2015, né? O Brasil cresceu muito, as coisas melhoraram muito, né? Em termos de renda e de outras coisas. A minha própria condição de vida também melhorou. E aí existia, eu acho, essa ideia de que a gente só progride, tá? De que a história vai para frente, de que, né, o país vai para frente e tal, e não é necessariamente verdade. A gente pode regredir bastante, né? A gente pode regredir em índices de saúde, de vacinação, a gente pode regredir em renda, né, também, como a gente perdeu bastante, né? Deixamos de ser, a gente era, sei lá, pelo menos a oitava economia do mundo, né? Talvez fosse até mais alto, e regredimos nisso aí também. Tá? Então, muito interessante isso aqui, porque tem esse contexto, o cientista, ele tenta, então, né, esse psicohistoriador, ele tenta, então, mitigar os danos, tá? Ele fala, cara, é impossível evitar isso, o melhor que a gente pode fazer é que isso dure 1000 anos, tá? Que esse período da humanidade, essa era das trevas, dure 1000 anos. E a fundação tem a ver com esse grande projeto dele, né? De permitir que a humanidade, uma parte, né,
da humanidade se preserve, vamos assim dizer, e ajude a restabelecer as coisas em 1000 anos, tá? E aí a trilogia é muito interessante porque eu, né, na minha visão, assim, vai passando por diversas questões que foram importantes ao longo da história da humanidade, né? Como, sei lá, religião, comércio, né? Coisas que vão se refazendo ali, tá? Então, eu recomendo bastante, né? Eu falei aqui bastante sem dar spoiler. Tem uma série que saiu na Apple TV que eu não assisti, não sei se é boa, né? Mas talvez agora revisitando os livros eu queira ver também a série, tá bom? E aí, com isso, nós chegamos ao final do primeiro ponto flutuante desse nosso episódio piloto.